Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Microfísica do Poder, do Michel Foucault. Então aqui ele traz na página 5, ele vai tratar dessa questão da genealogia das relações de força, né. O problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que pertencem, e reconstruir os fios que os ligam, e que fazem com que se engendrem uns a partir dos outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas significantes, e o recurso às análises que se fazem em termos de genealogia das relações de força. É isso que ele está interessado, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas. Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e das batalhas. A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não linguística. Então ele está dando menos importância a essa questão da linguagem, e que a filosofia vai tratar muito disso, né? E vai estar mais preocupado com as estratégias e as batalhas que acontecem no dia a dia. Relação de poder, não relação de sentido. A história não tem um sentido. Ela não está caminhando para algum lugar, assim. O que não quer dizer que ela seja absurda ou incoerente. Ao contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas. Está toda aula falando nisso. Nem a dialética, a de Hegel, né, como lógica de contradição, marxismo, nem a semiótica, como estrutura de comunicação. Eles não poderiam dar conta do que é a inteligibilidade intrínseca dos confrontos. Então, há uma crítica ao marxismo, há uma crítica aqui à semiótica. A dialética é uma maneira de evitar a realidade aleatória e aberta desta inteligibilidade, reduzindo-a ao esqueleto hegeliano. E a semiologia é a maneira de evitar seu caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo a forma apaziguada e platônica da linguagem e do diálogo. Então, nenhum e nem outro vão dar conta de explicar o que é a verdade, né? Será que um certo marxismo e uma certa fenomenologia não constituiriam um obstáculo objetivo à formulação dessa problemática? Aí o Foucault responde assim: sim, é possível na medida em que é verdade que as pessoas de minha geração foram alimentadas, quando estudantes, por estas duas formas de análise. Uma forma que remetia ao sujeito constituinte e a outra que remetia ao econômico, em última instância, à ideologia e ao jogo das superestruturas e das infraestruturas. Pois outro ponto que ele toca, né, que assim, o poder não é só repressivo, né, o poder ele produz verdades, né? Ele vai falar aqui na página 8. Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica desse mesmo poder. Identifica-se o poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força de proibição. Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e esquelética do poder, que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fosse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que ele seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Então ele não é só repressivo, ele não é só não o poder. Ele vai tomar isso também na página 236. Quando ele vai falar assim: o poder, em outras palavras, não é mais necessariamente aquilo que censura e aprisiona? Perguntam para ele. Aí ele diz assim: de modo geral, eu diria que o interdito, a recusa, a proibição, longe de serem as formas essenciais do poder, são apenas seus limites, as formas frustradas ou extremas. As relações de poder são, antes de tudo, produtivas. Então ele insiste nessa tese ao longo de todo o livro. Aí na página 12
Ele vai comentar: o importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é deste mundo, ela é produzida nela graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. E ainda na página 14, a verdade está circularmente ligada a sistemas de poder que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. Um regime da verdade. Aqui na página 24, ele vai falar. É, Acontece também que a força luta contra si mesmo, e não somente na embriaguez de um excesso que lhe permite se dividir, mas no momento em que ela se enfraquece. Contra sua lassidão, ela reage, extraindo sua força dessa lassidão, que não deixa então de crescer. E se voltando em sua direção para abatê-la, ela vai lhe impor limites, suplícios, macerações. Fantasiar de um alto valor moral e assim, por sua vez, se revigorar. Este é o movimento pelo qual nasce o ideal ascético, do instinto de uma vida em degenerência que luta pela sua existência. Esse também é o movimento pelo qual a reforma nasceu, onde previamente a igreja se encontrava menos corrompida. Na Alemanha do século XV, o catolicismo ainda tinha muita força para se voltar contra si próprio, castigar seu próprio corpo e a sua própria história, e se espiritualizar em uma religião pura da consciência. Então a ideia de ascetismo, de se punir, autopunir, né, vem com essa tentativa de autoflagelação, né, que segundo ele é o que aconteceu com a reforma. A própria igreja se castigou a si própria com o intuito de criar uma religião mais pura, de consciência, com o intuito de atingir um valor moral. Então você se pune para você se sentir superior, ter superado aquele sofrimento e assim se revigorar. Então esse sentimento de revigoração também teve ali na reforma. Página 19. Enfim, o último postulado da origem, ligado aos dois primeiros, ela seria o lugar da verdade. Ponto totalmente recuado e anterior a todo conhecimento positivo, ela tornará possível um saber que, contudo, a recobre e não deixa, na sua tagarelice, desconhecê-la. Ela estaria nesta articulação inevitavelmente perdida, onde a verdade das coisas se liga a uma verdade de discurso, que logo a obscurece e a perde. Nova crueldade da história, que coage a inverter a relação e a abandonar a busca adolescente, atrás da verdade sempre recente, ávara e comedida, existe a proliferação milenar dos erros. A verdade, espécie de erro que tem a seu favor o fato de não poder ser refutada, sem dúvida, porque o longo cozimento da história a tornou inalterável. Então, assim, essa questão do erro, né, era o que era a verdade no passado. Né? O que era verdade no passado vira erro depois, no futuro. Então, a verdade é uma espécie de erro que tem em seu favor o fato de não poder ser refutada. Então, a verdade, na verdade, era o erro do passado, vira a verdade do futuro. Então, existe essa alternância. Depois ele vai tratar do conceito de história efetiva, né? Que ele está procurando essas genealogias, né? Então ele não está querendo uma história factual, né? O sentido histórico, e é nisso que ele pratica, reintroduz no devir tudo o que se tinha acreditado imortal do homem. Cremos na perenidade dos sentimentos, mas todos, e sobretudo aqueles que nos parecem os mais nobres e os mais desinteressados, têm uma história.
Cremos na constância dos instintos e imaginamos que eles estão sempre atuantes, aqui e ali, agora como antes. Mas o saber histórico não tem dificuldade em colocá-los em pedaços, em mostrar seus avatares, demarcar seus momentos de força e de fraqueza, identificar seus reinos alternantes, aprender sua lenta elaboração e os movimentos pelos quais, se voltando contra eles mesmos, podem obstinar-se em sua própria destruição. Pensamos, em todo caso, que o corpo tem apenas as leis de sua fisiologia e que este escapa à história. Porque o Foucault ele fala muito dessa questão do corpo, né? Como ele é instrumentalizado pelo poder. Então ele está dizendo aqui que o corpo não é uma questão só fisiológica, né? Meio que é, sem história, né? Não, ele vai tratar disso. Novo erro. O corpo ele é formado por uma série de regimes que o constroem. Ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa. Ele é intoxicado por venenos, alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente. Ele cria resistências. A história efetiva se distingue daquela dos historiadores pelo fato de que ela não se apoia em nenhuma constância. Nada no homem, nem mesmo seu corpo, é bastante fixo para compreender outros homens e se reconhecer neles. Tudo em que o homem se apoia para se voltar em direção à história e apreendê-la em sua totalidade, tudo que permite retraçá-la como um paciente movimento contínuo, trata-se de destruir sistematicamente tudo isso. É preciso despedaçar o que permitia o jogo consoante dos reconhecimentos. Saber, mesmo na ordem histórica, não significa reencontrar, e, sobretudo, não significa reencontrar-nos. A história será efetiva na medida que ela reintroduzir o descontínuo em nosso próprio ser. Então, mesmo no próprio corpo, né, que a princípio não teria história, você buscando essa genealogia de poder, você vai entender que o corpo ele foi instrumentalizado, né? Ele foi domado para ele cumprir esse seu papel na sociedade. Então, o corpo tem história para o Foucault, né? Então, esse é o conceito de história efetiva aí que ele está trazendo. Muito obrigado, então.